Bom dia, sou Ricardo Senes, um dos diretores aqui da Prospectiva, Public Affairs Latinoamérica. Hoje nós temos mais um webinar. Começamos o ano aqui com o tema da reforma tributária. São 9 horas cravados, nós vamos dar mais um minutinho. Estão entrando ainda os convidados, pelo que a gente está vendo aqui no painel. Então a gente volta daqui a um minuto. Vocês vão ficar só com um videozinho aqui sobre a prospectiva e na sequência a gente volta. Em 2024, continuamos a conectar pessoas, empresas e governos, liderando projetos de Public Affairs em todo o país. Realizamos ações integradas em relações governamentais e comunicação para posicionar grandes empresas em importantes temas da agenda pública. Abordamos questões cruciais da reforma tributária. Apoiamos na elaboração e aprovação do Marco Legal do Hidrogênio, ajudando a garantir mais de 18 bilhões em incentivos para a indústria de hidrogênio de baixo carbono. E gerenciamos a comunicação e o relacionamento com autoridades na inauguração do complexo de fertilizantes da Euroquem, na Serra do Salitre, em Minas Gerais. Alinhe os interesses da sua empresa aos valores da sociedade e influencie as grandes agendas públicas. Prospectiva Public Affairs Latam. Bom dia novamente a todos. Prazer tê-los aqui. Sou Ricardo Senes, um dos diretores de Public Affairs da Prospectiva, Public Affairs Latam. Hoje nós estamos começando a nossa sequência de webinars aqui em 2025 e com o tema reforma tributária. Nós vamos focar no que a gente está chamando aqui de agenda e dinâmica política para 2025, né? Como vocês sabem, é um tema, reforma tributária vem de uma discussão longuíssima, em particular na parte de tributação de consumo. Esse tema, né, foi amadurecendo nos últimos anos no Congresso, a ponto de, no começo agora da presidência do Lula, conseguir avançar de maneira significativa, mas também temos uma agenda de reforma sobre a renda, que também vai ser abordada aqui. Então, o que a gente tem como sequência hoje para o nosso debate? Nós vamos começar a discussão com o gerente sênior da Prospectiva, na área de engajamento e Public Affairs, o Anderson Dias, que vai tratar exatamente em que pé que nós estamos da reforma tributária sobre consumo e o que a gente pode esperar para esse ano, nesse tema em particular, nesse semestre. Na sequência, entra também no gerente da Prospectiva de análise política e engajamento, o Marcelo Alcântara, e aí ele vai abordar o que pode ser a agenda tributária sobre renda também esse ano. Vamos ver só a dinâmica, como vão as duas encaixar. E, finalmente, para concluir um pouco e abordar os principais desafios nesse tema de reforma, nós temos o prazer aqui de estar com o ex-deputado federal e ex-governador do Rio Grande do Sul, o Germano Rigoto, largamente conhecido como uma das principais autoridades na questão da reforma tributária, não só do ponto de vista de conceito, mas de como quem operou nesse tema há muito tempo. E nós temos uma enorme felicidade de estar contando com o Germano Rigoto no apoio ao nosso engajamento com os nossos clientes. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra para o Anderson, só reforçando que nós estamos abertos para perguntas ao final das exposições, que vão ser mais ou menos 30 minutos. Então, vocês podem fazer a pergunta pelo chat aqui ou pela questões e respostas, ambas aqui no painel. Eu vou juntar essas perguntas e, ao final, a gente vai tentar respondê-las na medida do possível. Então, de novo, muito obrigado pela presença e eu passo, então, a palavra para o Anderson começar a apresentação. Bom dia, Senes. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e um bom dia em particular para o nosso convidado especial, o governador Rigoto. Governador, obrigado pela participação mais uma vez. Bem, vamos lá tratar do assunto da reforma sobre o consumo.
Como já foi muito noticiado, inclusive por nós, pela imprensa, etc., o PLP 68, que era o principal projeto de regulamentação da reforma sobre consumo, já foi sancionado, né? Então, nós temos agora já a lei complementar número 214. Nós temos que começar por ela especificamente, porque é o fato mais recente e concreto. O PLP 214, a lei complementar 214 foi sancionada com um número muito econômico de vetos, né? De um projeto de mais de 400 páginas, nós tivemos somente 15 dispositivos vetados. Inclusive, vale notar que desses 15 dispositivos, alguns deles tratam de assuntos com certa sobreposição, assuntos repetidos, né? Natural da legística, né, que isso aconteça. Então, na prática, a gente tem um número muito menor de assuntos que, de fato, foram vetados pelo governo no processo de sanção do PLP 68. O que é importante destacar em relação a isso? Primeiro, qual foi a orientação do governo no processo de vetos, né? Então, é óbvio que num projeto de quase 500 páginas, você teria resistência de diversos ministérios setoriais a várias das redações que foram elaboradas pelo Congresso. Até porque o processo no Congresso foi muito assodado, e aqui, né, inclusive, apressado, melhor dizendo. Foi muito célere, né? Então não teve, em alguns assuntos, o devido alinhamento entre a posição do Congresso e de alguns ministérios. Mesmo assim, o número de vetos foi reduzido. A mensagem que a gente tira disso é que imperou a visão política em relação ao processo de sanção. Houve uma orientação da equipe do API, né, a CERT, e também do Planalto, Casa Civil e SRI, para que o governo não usasse o PLP 68 para criar novos atritos com o Congresso. Isso porque nós estamos passando por um momento de governabilidade sensível, né? Nós não estamos em nenhuma crise de governabilidade, mas todos se recordam que tivemos uma crise de emendas no final do ano passado e que nesse começo de ano ainda estamos na ressaca disso. Então, o governo quis evitar atritos com o Congresso, pensando nessa crise das emendas, que temos eleição das mesas do Senado e da Câmara em breve, e também que a agenda tributária ainda tem outras coisas, outros assuntos que passarão pelo crivo do Congresso. Então, criar um bom humor com o Congresso em relação a assuntos tributários era fundamental para o governo. Então, essa é a primeira mensagem em relação aos vetos. A segunda mensagem é notar quais são os vetos que mais devem mobilizar o parlamento. Então, como eu comentei, foram 15 dispositivos vetados, desses eu destaco 2. O primeiro, os vetos à isenção de fundos patrimoniais, como o FIAGRO. A gente sabe que esse é um instrumento financeiro super importante para diversos setores. E o segundo é a não incidência do imposto seletivo sobre exportações, que aí é um assunto que atinge em cheio o setor de mineração e de óleo e gás. Então, esses 2 vetos, dentro desse universo de 15, são os que provavelmente mais vão mobilizar o parlamento. Vale lembrar que o processo de apreciação de vetos ele passa por enfraquecimento nos últimos anos, né? A gente tem sessões muito esporádicas, os vetos são votados a dedo, né? São escolhidos, não são votados todos, etc. Mas como nós teremos novos presidentes da Câmara e do Senado, provavelmente esse processo passará por uma repactuação. Então, a gente ainda não tem muita certeza de quando serão apreciados, mas, obviamente, é um assunto importante, inclusive, para destravar o restante da pauta tributária. Então, deve haver um esforço tanto do governo quanto do Congresso para superar esses vetos ainda no primeiro trimestre, provavelmente. Tá? Seguindo em diante, é natural que num processo tão complexo quanto esse você tenha derrotados, né? E aqui derrotados eu digo no sentido mais objetivo da palavra, gente que tinha uma tese e não conseguiu emplacá-la. Os derrotados, a gente vai explorar isso mais à frente, mas provavelmente eles seguirão por 2 caminhos. Um caminho é o da judicialização, ou seja, se você perdeu no processo legislativo e você entende que houve alguma falha de legalidade, constitucionalidade, etc., você vai acionar o Poder Judiciário. Nesse caso, nós já temos 2 assuntos no radar, né? O primeiro já foi anunciado publicamente por alguns segmentos empresariais, que é sobre a isenção do refino de óleo e gás na Zona Franca de Manaus, deve ser um assunto passível de judicialização. Outro também, para deixar no radar, é sobre a lista de isenções e alíquotas reduzidas. Como vocês sabem, a gente tem uma lista de medicamentos, dispositivos médicos, insumos agropecuários com alíquota reduzida, e é natural que dentro de cada um desses setores você tenha pequenos segmentos que não foram contemplados nessas listas e que podem argumentar que houve algum tipo de preferência, algum tipo de não equidade no tratamento para o setor como um todo. Então, obviamente, o terceiro assunto que ainda não foi resolvido, né, que ainda precisa do PLP 108, que vou comentar em seguida, mas que é o das regras de transição.
todo o processo de transição acaba ensejando muita judicialização, né? Isso é normal em qualquer tema, né? Ainda mais num assunto complexo como esse. Seguindo, como eu falei, os derrotados devem seguir pelo caminho da judicialização, e um outro caminho muito provável é o de utilizar o PLP 108. Lembrando, quando o governo mandou o PLP 68, ele mandou também o 108. O combinado foi um combinado político e técnico, né? O 68 trataria dos aspectos dos setores econômicos e o 108 da operacionalização do sistema e dos aspectos federativos. O 68 foi sancionado. O PLP 108 já foi aprovado na Câmara, ainda falta apreciação no Senado, provavelmente será relatado pelo senador Eduardo Braga, e ele, como eu disse, como ele ainda está vivo no Congresso, é muito provável que setores derrotados no 68 utilizem o 108 para colocar emendas e jabutis e etc. Tá? Então, esse é um assunto para deixar no radar de todos. Inclusive, lembrando, o 108, como eu falei, fala de aspectos federativos e operacionalização. Então, a gente tem assuntos aí como contencioso administrativo, distribuição da arrecadação, né? Vocês se recordam que a arrecadação vai ser centralizada e depois distribuída segundo critérios que já foram definidos na Constituição. Tem as regras da transição, como eu comentei há pouco, e por aí vai. Bem, seguindo em diante, como eu comentei, temos os vetos, temos judicialização, PLP 108, a gente tem outra fase de caráter legislativo, que é a instituição do imposto seletivo. Então, o imposto seletivo é aquele que foi criado pela reforma constitucional, né, a emenda 132, para punir os bens e serviços que causam algum tipo de externalidade negativa em termos de meio ambiente e de saúde. Então, a emenda constitucional já estabeleceu o seletivo, o PLP 68, a Lei Complementar 214 agora, já deu um regramento mais específico para o seletivo, mas faltam ainda as alíquotas. Esse vai ser um caso onde as alíquotas vão ser definidas por lei ordinária, tá? Que não é o caso do IVA, né? O IVA, IBS mais CBS, vai ser definido em outro processo, que eu já comento. Então, o seletivo vai ser definido por uma lei ordinária, o governo vai enviar um projeto de lei para o Congresso, estipulando essas alíquotas por tipo de bem e serviço sujeito ao imposto seletivo. Obviamente, a Constituição não determinou um prazo para que o seletivo tenha as alíquotas aprovadas, mas a alíquota compõe o universo como um todo da reforma tributária. Então, considerando que a gente tem regras de transição e tem alíquota de calibragem já a partir de 2026 e 2027, então haverá um empenho do governo para aprovar as alíquotas do seletivo ainda em 25. Ainda na seara legislativa, acho que esse é o último assunto legislativo aí mais importante para frisar, nós temos a regulamentação de diversos fundos que foram combinados principalmente com setores econômicos e com governos estaduais para amenizar resistências. Então, a gente vai ter um fundo de desenvolvimento regional, vamos ter um fundo de compensação pelo fim dos benefícios fiscais e por aí vai. Então, nós temos essas matérias que necessitarão de lei ordinária e que também o governo deve enviar. Como esses fundos têm uma perspectiva de prazo mais longa, é possível que a tramitação deles passe no tempo, né? Não seja um assunto necessariamente para 25, mas, com certeza, como envolve recursos, há um interesse político muito grande de votar com certa celeridade. Bem, esses primeiros assuntos são aqueles que são estritamente de Congresso, né? Obviamente, o governo é um influenciador muito importante, mas são assuntos legislativos. A gente tem os assuntos que são não legislativos, dois para frisar. O primeiro é a da regulamentação infralegal. Então, diversos dispositivos da lei complementar, já está escrito na lei complementar, inclusive, precisarão de decretos, portarias, resoluções expedidos pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor e etc. Tá? Alguns desses assuntos, data de vencimento dos tributos, conclusão das apurações, os momentos de devolução do cashback, as informações sobre operações, tudo isso vai passar por essas resoluções infralegais, como eu falei, principalmente de competência da Receita e do Comitê Gestor. Tá? Então, essa é a parte da regulamentação infralegal, que vai ter um trabalho técnico muito extenso em 25, 26 e durante todo o processo de transição. E o último assunto, para eu poder passar a bola para frente, é o da definição das alíquotas, especificamente. Então, obviamente, é o assunto que todo mundo mais se interessa, porque, no final das contas, o sistema é muito importante, mas quanto de fato vai ser cobrado é o que impacta no bolso de todo mundo.
Então, o processo de definição das alíquotas será feito pelo Senado, inicialmente. Então, o Senado vai fixar alíquotas de referência num processo que vai envolver a Receita, o Comitê Gestor e o TCU, e assim que isso for feito, então essas alíquotas serão transferidas para a União e para os estados e municípios, que aí seus respectivos poderes legislativos poderão adotar a alíquota maior ou menor. Obviamente que haverá uma pressão mútua entre todos, até uma questão de disputa federativa, para se aproximar da alíquota de referência. Mas esse será o processo, será um processo que a primeira fase, no primeiro semestre desse ano, tende a ser eminentemente técnica, só que em seguida vai à votação no Senado, então vai ter um componente político. Tá? Então, tentei ser o mais breve possível aqui para a gente poder explorar mais assuntos em seguida. E aí devolvo para você, Senes. Obrigado. Obrigado a você, Anderson. Acho que você deu um painel aí bastante completo sobre as várias frentes que nós vamos ter ainda nesse processo de decisão sobre a reforma tributária no quesito consumo e mostra, portanto, que o webinar vem um pouco para isso. Nós estamos chamando a atenção e a Prospectiva tem feito isso nos últimos anos com muito cuidado, observar todas as fases das discussões técnicas e políticas da reforma tributária. Então, acho que para um painel inicial ficou excelente. Anderson, a gente vai voltar nas perguntas aí, alguns detalhes dessa temática. Deixa eu passar então para o Marcelo, o Marcelo que vai abordar a parte do que pode ser a agenda de reforma sobre renda ainda esse ano. Marcelo, por favor. Obrigado, Senes. Bom dia para você, bom dia para o Anderson, bom dia aos nossos participantes e um bom dia especial também para o nosso governador Germano Rigoto. Bom, pessoal, o Anderson fez aqui as ponderações a respeito da reforma do consumo, dos próximos passos, dos próximos desafios que ainda aguardam aí dessa movimentação, dessa parte da reforma tributária, mas outro componente importante, para além da reforma do consumo, é esperada para esse ano uma intensa articulação do governo, particularmente da equipe econômica, do ministro Fernando Haddad, sobre a reforma da renda, né, agora em 2025. A isenção do imposto de renda de até R$ 5.000 para pessoas físicas é uma das principais promessas eleitorais do governo Lula. E entra no objetivo de reduzir a regressividade do sistema, né, do ponto de vista de reduzir o peso da carga tributária sobre as menores rendas e ampliar a contribuição proporcional nas maiores rendas, né, uma vez que o sistema tributário no Brasil ainda é considerado regressivo em comparado com outros países, principalmente os países da OCDE. Mas a verdade é que a reforma da renda já é uma agenda em andamento, né, sob o entendimento de que o Brasil subtributa ou até mesmo não tributa determinados setores e segmentos. Então, desde 2023, desde o primeiro ano do governo, algumas propostas já foram implementadas, né? Foram instituídas leis passadas pelo Congresso que instituíram, por exemplo, a tributação sobre fundos fechados e exclusivos, a tributação das subvenções de ICMS ao custeio, a taxação de rendimentos offshore, o estabelecimento de uma tributação global mínima sobre as multinacionais. Esse foi um projeto que foi aprovado recentemente aí no Congresso Nacional, né? E também a tributação sobre apostas esportivas, por exemplo. Todas elas fazem parte desse arcabouço do que o governo tem chamado aí de reforma da renda, né? Claro, também estão aliadas à necessidade de ampliação da arrecadação do governo para gerar mais equilíbrio fiscal e cumprimento das metas, né? A aprovação dessas propostas, né, nos últimos 2 anos foram essenciais, por exemplo, para o cumprimento da meta fiscal no ano passado, ainda aqui no limite ali da margem de tolerância, né? E o que se tem agora para 2025 nessa agenda é a intenção, então, de aprovar no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda para até R$ 5.000, e para isso valer já a partir do ano que vem, lembrando que ano que vem já é um ano eleitoral, né? E como se trata de uma tributação, uma mudança no imposto de renda, né? Então é necessário que seja aprovada a proposta ainda nesse ano, né? E como compensação pelo impacto fiscal gerado pela renúncia, uma vez que você está esticando ali de até R$ 5.000 a isenção do imposto de renda, você vai gerar uma renúncia fiscal por conta disso, e para fazer essa compensação estariam, então, na mira as rendas superiores a R$ 50.000 mensais, R$ 600.000 anuais, que chegariam, então, a uma alíquota efetiva mínima de 10%. Então, alguns dos rendimentos das pessoas que tenham, né, uma renda acima desses R$ 50.000 por mês são isentas de tributação, né, por exemplo, como lucros e dividendos. Então, entraria dentro desse pacote, né, da tributação dessas pessoas que têm esse rendimento de até R$ 50.000, qualquer tipo de rendimento, né, para fazer com que
a alíquota efetiva que elas paguem chegue até 10%, né? E o anúncio dessa medida da isenção do imposto de renda, já foi feito, né? Já foi anunciado pelo governo no final do ano passado, junto com um pacote de gastos, de corte de gastos ali no final do ano passado. Gerou uma grande instabilidade no mercado, né? Levando a uma deterioração de expectativas, uma vez que foi entendido de que haveria ali uma leniência, uma complacência em relação ao controle fiscal que estava sendo esperado no momento, regras de contenção de despesa e não de expansão ou de renúncia de receitas, e que foi um desgaste, inclusive, tamanho, porque o governo ainda não tem enviado efetivamente a sua proposta, né? O projeto sobre a reforma da renda anunciado no final do ano passado, que gerou todo esse alarme, ele ainda não foi efetivamente apresentado. E ainda não tem um prazo exato para que isso ocorra, mas o fato é que não pode passar também dos próximos meses, no máximo até o final do primeiro semestre, para que o Congresso discuta essa questão no mais tardar ali no final ao longo do segundo semestre, né? Fato é que a prioridade número 1 do governo esse ano, uma das prioridades vai ser aprovar essa proposta até o final do ano, né? Então, tanto o avanço das demais propostas de regulamentação da reforma do consumo, quanto a reforma da renda, elas vão depender de uma ampla concertação junto a um Congresso Nacional que, como o Anderson mencionou, demanda uma negociação constante por cargos, por recursos, tem essa questão das emendas que ainda precisa ser resolvida, e que vai estar agora sob novas direções, né, com o Hugo Mota na Câmara dos Deputados e com o Davi Alcolumbre no Senado, a partir desse próximo sábado, no dia 1º, que vão ser feitas as eleições. E a reforma da renda, só para fechar, deve ser um dos principais pontos abordados na mensagem presidencial, né, que vai ser lida aí no retorno dos trabalhos legislativos. Na próxima segunda-feira tem uma sessão do Congresso Nacional, e que o presidente vai apresentar formalmente, numa mensagem presidencial, as propostas, as agendas que ele considera como prioritárias ao longo desse ano. Certamente a reforma da renda vai ter uma posição de destaque nessa mensagem. Então, eu devolvo aqui para o Cenes e agradeço, pessoal. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Ou seja, só reforçando a nossa tese, né? Esse ano vai começar a agenda legislativa bastante pesada por conta dessa sobreposição, né? Que vão ter todos os temas vinculados à reforma tributária sobre consumo, e como o Marcelo apresentou, também é a intenção do governo entrar de maneira, na verdade já tem avançado com alguns temas, mas tem uma agenda ainda importante na questão da reforma tributária sobre renda, né? Acho que, obviamente, diferente da reforma tributária sobre o consumo, que muda completamente o arcabouço, né? Introduz uma lógica tributária diferente. Essa que o Marcelo apresentou sobre renda, ele ajusta, né, alguns temas vinculados a alíquotas e introduz alguns conceitos novos que a gente vai ter vai discutir ao longo desse semestre desse ano. Então, é uma agenda carregada. De novo, a prospectiva está bastante em cima de cada um desses temas, acompanhando de perto, trabalhando para vários dos clientes. Então, é nessa intenção aqui de trazer também esse tema que a gente organizou esse tópico. Agora eu passo, então, para o nosso querido governador, Germano Rigotto, com o qual a gente tem tido o enorme prazer de trabalhar nesses temas tributários nos últimos tempos. Governador, por favor, então nós temos agora aqui uma série de desafios. Eu acho que o senhor é melhor do que ninguém para conseguir nos alertar sobre quais são os principais deles. Bom, Cenis, primeiro quero agradecer essa oportunidade de nós estarmos juntos, cumprimentar todos que estamos acompanhando, aí clientes da Prospectiva, convidados da Prospectiva para participar desse nosso encontro. Quero cumprimentar a todos e dizer, Cenis, que fico muito feliz de poder atender o convite da Prospectiva para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre não o que aconteceu, mas o que tem que acontecer ainda em termos de consolidação de uma mudança do sistema tributário nacional. Eu fico muito feliz de falar com a Prospectiva, sabendo, acompanhando o trabalho de vocês, de toda a equipe. Quero cumprimentar o Anderson, quero cumprimentar o Marcelo, quero cumprimentar toda a equipe da Prospectiva, que hoje eu acredito que seja entre as duas maiores consultorias do Brasil, e com esse processo de internacionalização, com escritório em Montevidéu, em Buenos Aires, em Bogotá, na Cidade do México, em Miami. Quer dizer, com esse processo de internacionalização tão importante. Mas quando eu acompanhei esta fala inicial do Anderson e do Marcelo, eu acho que o Anderson colocou muito bem
os desafios que nós temos pela frente. Claro que quando a gente avalia o que representou a aprovação da proposta de emenda constitucional 132, que, na verdade, surgiu de um grande debate no Congresso Nacional. Eu, como presidente da Comissão de Reforma Tributária, lá no governo Fernando Henrique, nós quase aprovamos uma reforma tributária muito próxima desta que agora foi aprovada. Quer dizer, aquilo que nós aprovamos na comissão, mas, infelizmente, não avançou no plenário, até por uma decisão equivocada na época da área econômica, que tinha medo de perder receita, né, ou entrar numa disputa com estados e municípios. Então, houve um temor, por mais que nós mostrássemos que teríamos uma longa transição, como temos agora na proposta aprovada, nós não tivemos o avanço, mas aquilo serviu de embrião para todo o debate que veio depois. Pois bem, quando a gente olha o que aconteceu para a aprovação da PEC 132, a gente tem que lembrar que ela surgiu dentro do Congresso Nacional, através da PEC 45, que foi debatida na Câmara, e da PEC 110, que foi debatida no Senado. Tá? Então, foi o Congresso Nacional que, ao longo de meses e meses e meses, isso começou antes do atual governo, que debateu esta possibilidade de termos uma reforma tributária que, felizmente, foi aprovada. Uma reforma que simplifica, uma reforma que vai na direção correta de desonerar setores que realmente têm que ser desonerados, uma reforma que dá competitividade, principalmente para quem exporta e quem compete com o produto importado, porque tu acaba com a cumulatividade que é tão perversa para tirar competitividade do Brasil, tá? E tem a ver com o custo do Brasil. Então, eu acredito que esta reforma, por mais que não seja a reforma dos sonhos, por mais que se possa ver alguns pontos que poderiam ser diferentes, nós temos um avanço considerável na direção da racionalização do sistema, da simplificação, da justiça fiscal, da redução daquilo que é a elisão fiscal, ou a informalidade, a sonegação, quer dizer, aquilo que significa de perdas na cobrança de tributos, fazendo com que os que pagam tenham que pagar mais. Quer dizer, a base tributária no sistema atual ela é uma base tributária limitada, porque a evasão fiscal é muito grande. No momento que tens um sistema como o que está sendo aprovado, mais racional, mais simples, de melhor facilidade para a fiscalização e para as empresas fazerem a sua escrituração fiscal com menos custos, o sistema atual, só para fazer a escrituração fiscal, gasta em torno de 60 bilhões de reais ano, é o que se gasta com relação a essa complexidade do sistema tributário atual. Então, tu está te encaminhando para um sistema novo, um sistema que efetivamente ele dá condições de ganhos de competitividade para o Brasil, e um sistema que tem grandes avanços, como relação, por exemplo, não só o fim da cumulatividade, mas avanços como relação ao fim, por exemplo, do imposto cobrado por dentro, que é um absurdo que nós temos no nosso sistema tributário, é tributo sobre tributo. Tu vai ter cobrança por fora. Quando a gente olha do avanço que determina a mudança da origem para o destino, a cobrança ser no local do consumo, nós sabemos que isso significa um freio a uma guerra fiscal que, ao longo desses anos, eu fui governador do Estado. Eu, como governador do Estado, entrei na guerra fiscal, porque não tinha como não entrar na guerra fiscal num sistema tributário que permite e que faz com que, se tu não entre na guerra fiscal, tu não atrai investimentos. Mas a guerra fiscal chega no limite. A guerra fiscal hoje não é o fator principal para levar o investimento para uma região menos desenvolvida, como já foi. Hoje, tu tens a questão da logística, tu tens a questão da renda de população que cresce e que determina a necessidade de colocar uma planta industrial, por exemplo, num determinado local, muito menos pelo incentivo fiscal e muito mais por outras questões. Então, a guerra fiscal ela chegou no limite e comprometendo a própria federação. Quando tu tens esta mudança da origem para o destino com freio à guerra fiscal, tu tens a possibilidade, efetivamente, de ter incentivos às empresas que queiram se instalar num determinado estado, pelo Fundo de Desenvolvimento Regional,
que está sendo criado e pelos fundos que os próprios estados poderão criar, mas de uma forma diferente de hoje, né? Onde existe falta de transparência, aonde tu pode comprometer a receita de um governo lá na frente por exatamente tu não ter, às vezes, cuidado com a questão estratégica, com o investimento que está sendo feito. Tu compromete a receita de futuros governos sem efetivamente garantir aquilo que o incentivo fiscal deveria garantir. Então, hoje tu vai ter, com um fundo nacional e com um fundo estadual, muito maiores possibilidades efetivas de atrair investimentos com mais transparência, com menos zonas de sombra e com fatores diferentes. Agora, eu quero dizer o seguinte, Cenes, quando o Anderson e o Marcelo falaram sobre os desafios, nós temos etapas a vencer. E todos os que estão nos acompanhando têm que ter muito cuidado com o que nós vamos ter pela frente. Houve uma preocupação muito grande com o 68. Sem dúvida, o 68 era a grande regulamentação da reforma tributária, era o principal, era o coração desse processo de regulamentação. Mas está tramitando no Senado o 108. Tá? Então, o PLP 108 poderá sofrer muitas alterações no Senado Federal, inclusive com setores que não conseguiram avançar nos seus pleitos nas etapas anteriores e podem pegar carona na tramitação do 108. Quer dizer, quando o Anderson falou na possibilidade de jabotiza, exatamente tu colocar dentro de um projeto algo que não tem absolutamente nada a ver com o projeto, e isso tem acontecido no Congresso Nacional, né? E se tu não tiver cuidado, tu pode ter comprometimento a coisas boas que foram aprovadas. Mas, de outro lado, não só o 108, tu tem vários projetos que terão que ser enviados ao Congresso Nacional para regulamentar pontos do que foi aprovado no 68, pontos do que foi aprovado na própria proposta de emenda constitucional. Então, teremos muitas etapas a vencer. Tu tens um belo espaço de transição, tá? Essa transição pode preocupar com relação a alguma mudança que não deva ser feita, que prejudique aquilo que é o objetivo da reforma, mas também tem uma proteção à sociedade. Além das alíquotas teste que nós teremos a partir de 2026, testando efetivamente como vai impactar o imposto sobre bem e serviço, a contribuição sobre bem e serviço em cada setor da sociedade, para fazer correções necessárias, para ter definição mais clara de alíquotas. Então, tu vai ter uma alíquota teste, tu vai ter um teste, o que significa uma proteção da sociedade. Mas se nós temos que ter cuidado com relação a enxertos ruins, a processos não bons em termos de aperfeiçoamento do sistema tributário, nós também temos que saber que nós podemos, nesse período de transição, realizar algumas correções que forem necessárias. Então, a transição é uma proteção da sociedade. A transição significa que tu não entra com um sistema tributário novo em vigor imediatamente, podendo comprometer busca de políticas fiscais de União, de estados, de municípios, mas principalmente fazendo aquilo que não é o objetivo da reforma, aumentar a carga tributária sobre um setor ou outro, fazendo com que o objetivo, que é simplificar, que é racionalizar, que é garantir justiça fiscal, não venha a acontecer. Então, a transição, ela nos permite fazer até algumas correções necessárias, mas nós temos que estar atentos para aqueles movimentos que sejam muito corporativos e que não sejam efetivamente aquilo que é o objetivo da reforma. Então, como o Anderson citou o conjunto de tarefas e de etapas que nós vamos ter que vencer, e da mesma forma, o Marcelo colocou que nós temos toda a etapa do imposto de renda, da regulamentação, da legislação de mudança sobre renda e patrimônio, então nós vamos ter muito trabalho pela frente ainda. Vem aí algo que já teve muita discussão no Congresso Nacional, no governo anterior foi enviado um projeto que passou na Câmara e ficou preso no Senado Federal, e o governo está dizendo que não vai aproveitar esse mesmo projeto,
já teve a etapa da Câmara vencida, mas é a tributação sobre dividendos, tá? Que lá atrás se tentou. Então, avançou no governo passado na Câmara, uma iniciativa do governo anterior, trancou no Senado, e o atual governo está dizendo que vai mandar um novo projeto que é dentro desse debate todo sobre a renda e patrimônio, ele colocaria a questão dos dividendos, né? Então, é algo que nós temos que estar preparados. A certeza que se tem é que projetos como esse, eles aprovados em 2025, eles vão ter que vigorar só em 2026, tem o princípio da anualidade. Então, isso nos dá também uma segurança. Segundo, quando se fala em dividendos, eu lembro que quando se isentou dividendos, houve um aumento do imposto de renda pessoa jurídica, tá? Houve um aumento da carga e da tributação sobre o imposto de renda pessoa jurídica. Se tu vai tributar dividendos, tu vai ter que obrigatoriamente reduzir aquilo que lá atrás significou um aumento. Então, muito debate vai ter que acontecer no Congresso Nacional, e eu quero dizer, Cenes, a prospectiva tem que ficar muito atenta com essa equipe qualificada que tem, tá? Para acompanhar isto e efetivamente dar aos seus clientes a possibilidade de saber e se posicionar com relação a todas essas mudanças que estão acontecendo e acontecerão a partir da regulamentação. Mas eu não quero avançar muito para permitir que nós tenhamos perguntas que possam ser esclarecidas, respondidas. Então, quero me colocar à disposição para todas as dúvidas que entenderem que eu possa ajudar a esclarecer. Muito obrigado. Perfeito, governador. Prazer, como sempre, aqui ouvir as suas considerações. E eu acho que o senhor foi ao ponto, né? Nós estamos falando, talvez, de 2025 como uma janela política entre o ano passado, que foi conturbado por conta das eleições, e com relação a 26, que vai ser, de novo, um ano bastante comprometido com as novas eleições. Então, possivelmente, a agenda desse ano, de 2025, vai ser muito pesada no que diz respeito às grandes decisões dessas reformas, né? E aqui, então, eu já emendo a primeira pergunta. O Emílio, né, Loures, diretor da Intel, cliente nosso e amigo de muito tempo, ele mandou uma questão, acho que bastante relevante. O Emílio citou a última pesquisa da Quest, ou seja, quando o governo indicou aí uma perda importante de popularidade. E a pergunta do Emílio é quanto que isso pode impactar a capacidade do governo de avançar com as negociações, tanto na reforma tributária de consumo, mas, em particular, como ele destaca, se esse governo vai ter condições de apresentar também uma agenda de reforma tributária sobre renda. Eu começaria com o Anderson, com relação a esse tema mais candente da reforma tributária sobre consumo, mas depois passaria para o Marcelo e para o governador também fazer considerações sobre isso. Combinado. Obrigado, Cenis. Esse assunto da popularidade, eu acho que conversa muito mais com a reforma da renda propriamente, né? Quando a gente está falando da reforma sobre o consumo, a gente está falando normalmente de setores organizados do empresariado, entidades sindicais representativas de empresas, etc. Então, a pesquisa de popularidade impacta pouco nesse sentido, porque, primeiro, a gente está falando de um universo distinto, né, de quem responde à reforma sobre a renda do que quem responde à reforma sobre o consumo. E, para além disso, a reforma sobre o consumo ela já está acontecendo, né? Ela já possui uma certa concretude, consolidação no meio político brasileiro, porque acho que, como o Cenis comentou e o governador também explanou muito bem, a reforma sobre o consumo é uma construção de 30, 40 anos, né? Ela já está relativamente cristalizada no meio político, não é uma pesquisa de popularidade que vai fazê-la retroceder. É possível que você tenha alguns ajustes, né, pontuais, mas ela é uma agenda que já está em curso, inclusive a gente está na fase de detalhamentos, né, não de grandes decisões em relação à reforma sobre o consumo. Então, eu entendo que nessa agenda específica, a pesquisa e a popularidade, obviamente que numa popularidade de 10%, né, estou exagerando aqui só para hipotetizar, aí o cenário é outro, porque a gente pode chegar a um cenário de paralisia decisória, mas não é o caso agora, né? É uma mudança perceptível, mas não é uma mudança que coloque em risco essa agenda que hoje é uma agenda que fala sobre setores econômicos e que é uma agenda até muito mais do próprio Congresso do que especificamente do Executivo. Perfeito. Marcelo, o que você diria sobre isso? O impacto da questão da popularidade
sobre a agenda de renda, como o Anderson comentou, que talvez seja a que pode ser mais afetada, já que a outra, de fato, ele parte muito mais do Congresso do que do próprio Executivo. O que você teria a dizer, Marcelo, por favor? De fato, a pesquisa da Quest caiu como uma bomba ontem no Planalto. Foi, de fato, um balde de água fria diante desse mês de janeiro, que foi marcado ali por noticiário muito negativo no governo, a cada semana uma crise, e o governo jogando uma casca de banana, no final das contas, para ele próprio pisar. Né? Primeiro com a questão do PIX, né? Que teve ali uma falha de comunicação terrível, né? Que não conseguiu se passar com exatidão o que de fato a proposta, o que as mudanças na regra sobre monitoramento das transferências financeiras, movimentações bancárias, incluindo o Pix, geraria, né? E depois, mais recentemente, sobre essa questão dos alimentos, né? Que é um outro fator de preocupação que foi evidenciado ontem pela pesquisa da Quest, com o aumento do custo, do preço dos alimentos sendo perceptível pela população de fato, né? E gerando, então, um impacto negativo. E, no final das contas, essa pesquisa Quest, eu penso que ela gera, na verdade, um combustível a mais para o governo apostar, de fato, na reforma da renda, uma vez que a isenção do imposto de renda para até R$ 5.000 tem um potencial de gerar um dividendo político eleitoral expressivo, né? Atendendo, principalmente, atingindo ali as camadas da classe média, né, de quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, né, e é uma camada populacional que, pelas pesquisas, tanto da Quest quanto outras, o governo também tem perdido cada vez mais espaço em termos de popularidade. Claro que se mantém ainda forte, ainda que, claro, pela pesquisa da Quest também, em todas as camadas populacionais teve uma perda de apoio, mas ainda é bem forte entre os segmentos que têm ali até 2 salários mínimos, né, de renda, que vive muito à base também de benefícios sociais, né, mas você tem essa classe média que está descontente e que não está enxergando resultados efetivos, né, de melhora econômica na sua vida. Então, o fato de implementar uma agenda de reforma tributária sobre a renda com isenção para o rendimento de até R$ 5.000, né, você vê que há anos que há uma defasagem expressiva, né, da tabela do imposto de renda, né. Cada vez mais pessoas estão começando a ter que fazer a declaração do imposto de renda, e isso representa uma perda de renda para essas pessoas, uma vez que essa renda vai ser transferida, né, para o Estado. Então, eu acredito, então, que essa pesquisa vai aumentar ainda mais, digamos assim, o apelo para que o governo invista, de fato, no avanço dessa proposta da reforma da renda, visando esse apoio que vai ter entre as classes médias, né? Mas que a gente sabe que vai ter ali também forças contrárias, principalmente dos setores que vão começar, né, a ter que contribuir um pouco mais, principalmente dos segmentos de maior renda. Obrigado, Marcelo. Deixa eu emendar uma segunda questão que veio aqui. Eu vou pedir para o governador responder e para o Anderson complementar, que é qual que é o risco que a gente teria de atrasar a transição da reforma sobre consumo? Né? Quais são os temas que precisariam ser necessariamente aprovados esse ano para que o início da transição, o início da implementação da reforma, de fato ocorra como planejado em 26? Vocês conseguiriam indicar o que a gente teria que ficar de olho para que esse cronograma seja de fato seguido? Olha, nós temos uma vantagem, Ricardo. Eu quero também depois responder para o Emílio, cumprimentando o Emílio, sobre esta dificuldade que o governo pode ter a partir da perda de apoio na sociedade. Mas eu não vejo que tem duas questões que devem ser aprovadas esse ano. Tem que ser aprovadas esse ano. O 108, e também a regulamentação do imposto seletivo, inclusive com a definição de alíquotas. Eu acho que as duas questões, obrigatoriamente, têm que acontecer esse ano. Agora, a gente tem que lembrar que 2026, citaste isso, tu tens o início de um processo que vai terminar em 2033. Então, tem muita água a rolar embaixo dessa ponte. Tu tens lá, em 2033, efetivamente, entrando com força todo o novo sistema tributário. E uma das críticas que se faz é que tu vai ter que conviver por um determinado tempo com dois modelos, o que cria uma complicação. Agora, não tinha como aprovar uma reforma tributária sem transição.
Então, quem diz, não deveria ter transição, a transição deveria ser mais curta, não teria como aprovar reforma tributária sem transição. Então, este custo de tu ter lá adiante, em 2033, entrando em vigor um sistema a pleno, um novo sistema totalmente simplificado, com todas as facilidades que ele vai determinar, com todos os ganhos que ele vai... O preço que nós vamos ter que pagar tem que passar por essa transição. E dentro dessa transição, como eu disse, tu pode ter modificações. Respondendo objetivamente, vejo o 108, que acredito que vai aprovar no Senado Federal este ano, sem maior problema, com o cuidado que nós temos que ter com relação ao conteúdo, aquilo que pode ser acrescentado e que não deveria ser acrescentado. Tenho muita preocupação com a substituição tributária. Substituição tributária é algo que mata o novo sistema tributário, se mantiver a substituição tributária, e teve governadores que já se movimentaram a favor da manutenção da substituição tributária. E foi por detalhe que isso não passou no debate do 68. Este assunto vai ser trazido de novo, eu não tenho dúvida nenhuma, para o debate no 108. Então, com governos de Estado querendo substituição tributária, que é um absurdo, que não tem nada a ver com o novo sistema tributário, a manutenção da substituição tributária. Com o antigo, tudo bem, com o novo, absolutamente nada a ver. Respondendo agora, objetivamente, ao Emílio, eu acredito que a grande dificuldade que o governo vai ter, concordo com o Anderson, com o Marcelo, é na renda. E acho que não vai ser fácil aprovar nada na renda. Por quê? Porque essa isenção até 5 mil, ela tem um custo absurdo. Por mais que o governo diga, não, mas eu tributo mais a alta renda, eu tenho a tributação de dividendos. Primeiro, tributação de dividendos vai ter muita oposição. Muito mais do que aconteceu lá atrás no governo anterior, quando foi aprovado na Câmara, foi barrado no Senado, lembrem disso, com muita oposição. Então, o governo que não tem a força que tinha, o governo que tem uma dificuldade na questão fiscal e tem que encontrar formas de reduzir despesa, se ele aprova uma isenção como essa até 5 mil, tem um custo absurdo e ele não tem certeza que vai aprovar a compensação para isso. Então, eu diria, muito difícil, inclusive, esta parte da renda ser aprovada dentro do momento que nós estamos vivendo, onde o governo terá amanhã um novo problema, com aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, um novo problema, porque isso tem um custo absurdo em termos de rolagem de dívida. Eu não estou nem falando o custo para a sociedade, eu estou falando do custo para o governo para rolar sua dívida. Então, ele já tem um agravamento do quadro a partir de amanhã, com a reunião do Copom, e ele vai precisar, efetivamente, nessas próximas semanas, nesses próximos meses, tomar medidas muito fortes que não tomou ainda, de efetivamente mostrar que tem responsabilidade fiscal e que vai cortar despesa. Então, acho que na renda é que vai ter grande problema o governo para avançar nesse debate sobre as mudanças na tributação sobre renda. Obrigado, governador. Não sei se, Anderson, você tem algum ponto para complementar? Tenho, Senes, por favor. Eu vou falar sobre a renda muito pontualmente e aí volto à pergunta sobre o que precisa ser feito ainda em 25. Sobre a renda, eu vou fazer dois complementos muito pontuais aí à fala do governador e do Marcelo. Primeiro, em relação à tributação dos supersalários, né, como o governo vem anunciando, é bom lembrar que a gente tem, na prática, 2 alvos, né, em relação a isso. O primeiro é o empresariado e os funcionários de alto escalão de empresas, né, e o segundo é o alto clero do funcionalismo público. Esses 2 segmentos sociais, é fato sabido, né, a sociologia estuda isso, etc., são segmentos que costumam ter muita entrada e influência no ambiente decisório. São pessoas, aqui estou falando da forma mais objetiva possível, são pessoas que são vizinhas de políticos, convivem, têm laços familiares, prestam serviços para políticos e etc., doam para as campanhas e por aí vai. Então, esse pessoal tem um poder de influência numa agenda maior do que outros segmentos com menor renda, né? Isso é muito evidente. O outro ponto em relação a isso, só um detalhe estatístico, né? Essa pesquisa da Quest evidenciou que essa deterioração da popularidade do Lula 3 ocorre principalmente também
nas camadas de menor renda. Então, está muito evidente com essa pesquisa e também com essa crise do Pix que nós tivemos recentemente, que um dos principais gargalos de popularidade do governo Lula é justamente dialogar com a classe média baixa, que é justamente o cidadão que vai ser beneficiado com a isenção até R$ 5.000. Ou seja, só corroborando aqui com um dado em relação ao que o Marcelo falou. Essa crise de popularidade, falar crise é forte, né? Mas essa perda, esse retrocesso na popularidade serve até como combustível para o governo insistir nessa tese. E diga-se, o governo atual, o governo Lula 3, não é um governo necessariamente de enfrentamento, mas nessa agenda de renda, o presidente Lula sempre utiliza a oratória, a retórica, melhor dizendo, do confronto entre as altas e as baixas rendas, né? Então, todo esse movimento só reforçam essa percepção. Em relação à reforma do consumo, como o governador falou, não tem nada que obrigue o seletivo a ser aprovado esse ano, mas ele é peça fundamental para a estipulação das alíquotas. Ele é uma parte muito viva, muito orgânica do novo sistema. Então, de fato, o seletivo e o PLP 108 são muito importantes para serem aprovados esse ano. É óbvio que a política tem um tempo próprio e, eventualmente, o tempo da política é diferente do tempo técnico. Mas é bom lembrar que, até o momento, o tempo político e o técnico casaram. A emenda constitucional foi aprovada em um ano, como foi combinado entre os técnicos e os políticos, e o PLP 68 foi aprovado também dentro de um ano, como era necessário, como foi feita a requisição do API ao Congresso, justamente para que ele pudesse começar a implementação das ferramentas tecnológicas em relação à reforma. Bom lembrar que o split payment é um método super inovador, né, que vai ter um desafio inerente à implementação dele. Então, você tem o timing político pode acabar ultrapassando, mas a demanda técnica é para ter essas duas coisas resolvidas esse ano. Então, o PLP 108, que vai tratar das regras de transição também, né? O projeto do imposto seletivo, definindo as alíquotas do seletivo, a regulamentação infralegal do split payment, isso também é fundamental para que aconteça ainda em 25, inclusive porque o split payment é a grande aposta do governo para ampliação da base de incidência, né, a base de contribuintes. Como todo mundo acompanhou, acho que até um assunto que a gente pode discutir em breve, Cênis, o governo estimou, né, ainda vai precisar desses cálculos da Receita, do Comitê Gestor, etc., mas o governo estimou que a alíquota de referência vai ficar em 28%. É óbvio que você pode discutir se é o maior IVA do mundo ou não, etc., tem uma subjetividade aí, mas objetivamente é o maior IVA do mundo, né? Como eu falei, subjetivamente não é assim, né? Mas objetivamente você tem uma alíquota muito alta. O governo quer colocar essa alíquota para baixo e conta com a eficiência e eficácia do split payment para aumentar a base de arrecadação e trazer a alíquota para baixo. Então, isso também é muito importante para o governo. Eu diria que esses são os grandes assuntos na reforma do consumo para serem resolvidos em 25. Obrigado, Anderson. Nós temos mais 3 perguntinhas aqui, pessoal, e mais uns próximo de 10 minutos estourando. São 3 perguntas que eu gostaria de passar, talvez, para cada um de vocês. A primeira dela é se a mudança na presidência da Câmara, do Senado, das mesas, né, das câmaras do Senado, não é só do presidente, de todas as mesas, se isso pode impactar a negociação. Ou seja, nós estamos falando a saída, objetivamente, imagino que a pergunta seja o seguinte: a saída do Arthur Lira e a sua capacidade de empurrar as votações de maneira, às vezes, até contra a regra do regimento, e agora indo para o Gumota e possivelmente ao Alcolumbre, como é que vocês veem um impacto nessa aprovação? Ou seja, nós podemos ter processos de aprovação mais lentos, mais complicados, etc. Primeira pergunta. A segunda pergunta, e aí eu vou sugerir vocês dividirem entre vocês. A segunda pergunta quais os riscos das regras de transição, dos fundos que hoje você tem de compensação dos incentivos fiscais, sofrer algum tipo de descontinuidade do ponto de vista da formulação, né? Que tem que acabar de ser formulado e aprovado esse mecanismo. Se tem algum risco que vocês identificam nesse processo. E a terceira pergunta tem a ver exatamente com o que o Anderson mencionou ao final. Essa reforma inteira está baseada na ideia de que você vai ter uma capacidade
de coordenar nacionalmente e eletronicamente toda a arrecadação dos impostos sobre consumo para depois ser gerido, né, da maneira como o 108 vai definir. Mas você tem uma questão técnica da capacidade de você introduzir um sistema de arrecadação único, nacional e eletrônico, como base, um pressuposto até da reforma. Então, e a pergunta é se isso aqui tem um risco de fato de ocorrer. Então, eu vou sugerir, como a gente tem pouquinho tempo, são 3 questões. Eu não sei se o governador gostaria de começar com alguma delas e depois eu passaria para o Marcelo e para o Anderson. Bom, com relação a esta questão dos riscos da transição nos fundos de compensação, principalmente quando tu termina com os incentivos fiscais, a partir de 2033, tu termina com os incentivos fiscais, então tu tens contratos que vão além disso, né? Então tem esse fundo de compensação para exatamente garantir que tu tenha cumprimento do contrato. Eu acredito que, de alguma forma, a regulamentação vai garantir que tu não tenha nenhum rompimento de contrato com o fim da guerra fiscal, tá? Com o fim dos incentivos fiscais. Então, não vejo esse risco. Bem rapidamente, tá? O Anderson falou muito bem do split payment, que, na verdade, é o grande instrumento, tá? Para que tu tenha o fim da cumulatividade e tu tenha a cobrança rápida do tributo e a devolução dos créditos sem acontecer o que está acontecendo hoje, que os créditos se acumulam nos estados, se acumulam em nível federal, as empresas têm que colocar isso para os seus balanços, então é um absurdo o que acontece hoje. Com essa devolução imediata dos créditos, né? Quer dizer, tu tem uma compensação imediata, tu tens que ter esse instrumento funcionando. Então, é um instrumento fundamental, como disse o Anderson, eu falei nos desafios de 2025, este realmente é algo importante, esta tecnologia que vai permitir efetivamente esta compensação rápida, esta cobrança rápida, esta perda de fuga de recursos. Eu acho que o Anderson e o Marcelo podem falar um pouquinho sobre a questão das mesas também, né? Mas eu colocaria isso, não vejo risco para compensação das empresas que têm contratos avançando com relação a incentivos fiscais, e a compensação vai ter que acontecer, né? E com relação a esse instrumento que este ano vai ter que ser efetivamente, não é operacionalizado, garantido a sua operacionalização. Era isso. Obrigado, governador. Antes de passar então para Anderson e Marcelo, tem mais uma questão que é se vocês veem possibilidade de troca do relator do PL 108 ocorrendo, eu acho que talvez até próprio associado aí à mudança das mesas da Câmara do Senado, se vocês puderem também responder a esse tópico específico. Marcelo, por favor. Bom, Diga aí, Marcelo. vamos lá. Começando primeiro sobre a relatoria do PLP 108. O senador Eduardo Braga, ele tem concentrado a relatoria de todo o processo da reforma tributária do consumo no Senado. Ele relatou a PEC 45 em 2023, relatou agora o PLP 68, e quando as propostas, né, chegaram da regulamentação, o Rodrigo Pacheco, então presidente, até o momento ainda presidente do Senado, sinalizou que o Eduardo Braga seria também o relator dos 2 projetos. Muito dificilmente o Davi Alcolumbre, né, que daí, eminente próximo presidente do Senado, ele manteria esse acordo, e o Eduardo Braga ele só não seria o relator do PLP 108 se ele não quisesse. A gente sabe que ele passou por um desgaste pessoal, de saúde, né, na tramitação da PEC 45, do PLP 68, é um processo desgastante, né, mas que é aquilo também, né? Dificilmente ele abriria a mão porque é aquilo, ele continua se mantendo ali no holofote, numa agenda positiva, numa agenda que traz dividendos eleitorais ali no final das contas. Então, é muito difícil ter, nesse momento, uma troca de relatoria do PLP 108. Ele ainda não foi despachado, não foi ainda oficialmente. Não dá para descartar que possa existir algum tipo de reorientação de negociação, mas dificilmente ele sairia da relatoria do PLP 108. E entrando um pouco mais também aqui no comportamento geral e como é que deve ser a postura dos novos presidentes, né, da Câmara, com o Hugo Mota, e no Senado, o Davi Alcolumbre, em relação à proposta, à continuidade desse processo, né, que é um processo, né, de reforma tributária,
dificilmente eles vão mudar a postura que já está que tá em andamento, né? Que não é algo que começou, inclusive, com Arthur Lira, já veio, por exemplo, do Rodrigo Maia, esse espírito reformista que está se impondo e que existe no Congresso Nacional. O Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, e nos últimos, enquanto presidente do Senado, também contribuiu para o avanço de algumas reformas, como no caso da reforma da Previdência, a mais evidente enquanto ele teve na presidência, claro que passou ali por um período de pandemia, e na CCJ, ele também, né, como presidente da CCJ, desde que saiu da presidência do Senado, também participando como membro articulador e negociador dessas propostas. Claro que a gente sabe com aquela questão envolvendo todas as emendas e tudo mais, mas o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, eles devem se manter como colaboradores, né, para o avanço dessas propostas. E o Hugo Mota, por exemplo, a gente não sabe exatamente como ele deve se portar em relação ao rito de processo legislativo, né, uma vez que o Arthur Lira ficou marcado também por alguns períodos, digamos, de algum atropelamento regimental, de acelerar a tramitação de propostas. O Hugo Mota, ele foi criado, digamos assim, nesse ambiente também, né? Ele foi líder, né? Ele exerce o cargo de líder partidário há 4 anos, desde que o Arthur Lira chegou, e nesse período ele já, né, foi evidenciado ali e se marcou também como um dos principais negociadores e articuladores da Câmara e um dos chanceladores também desse processo, desse ritmo de processo legislativo, né, com votações mais restritas e com negociações mais restritas ao colégio de líderes ali na Câmara. Mas é isso, a gente já percebe, né, e é perceptível de que, né, nesses próximos 2 anos eles devem ter essa postura de colaboração em relação e de negociação em relação ao avanço dessas propostas. Pode ser, e provavelmente não será, da forma com que o governo, por exemplo, apresentou inicialmente o projeto. A gente estava falando, por exemplo, da reforma da renda. Se aprovada a reforma da renda com a isenção dos 5 mil valendo já para o ano que vem, isso aí ensejaria num custo de cerca de 45 bilhões de reais, algumas estimativas nesse sentido. E a gente está nesse cenário de instabilidade de fiscal, de fragilidade fiscal, que não há uma certeza se, por exemplo, as medidas compensatórias seriam suficientes para fazer essa compensação, de fato. Então, é possível que dentro desse processo de negociação, com o Hugo Mota sendo um dos principais, que haja, inclusive, algum período de transição para essa reforma da renda, para chegar aos 5 mil ao longo do tempo, né, de modo a reduzir o desgaste fiscal da política fiscal. Anderson, e aí aproveitar então já sobre essa reflexão sobre a mudança das mesas da Câmara e do Senado na tramitação ali das negociações das reformas, e tem mais uma questão aqui que é se o Arthur Lira segue tendo um papel relevante mesmo fora da presidência para essa reforma, como interlocutor dessa reforma. O que você poderia responder desses 2 pontos, por favor? Tá bom. Senes, em relação a tudo que foi falado aí pelo Marcelo, pelo governador, eu estou 100% de acordo, e só é importante lembrar que no processo de construção dessa reforma você teve o engajamento de vários líderes que se perpetuam, né? Você vai ter mudança de mesa, mas você tem vários desses atores que estavam na mesa anterior ou que estavam no colégio de líderes anterior, como o Marcelo bem pontuou. O deputado Hugo Mota, virtualmente já o próximo presidente da Câmara dos Deputados, ele ou é líder ou vice-líder do Republicanos e de blocos partidários na Câmara. Acho que vou fazer uma brincadeira aqui, mas desde o momento que ele nasceu. Então, assim, ele participou dessas construções, então é muito difícil você ter uma ruptura total com esses entendimentos e com esses atores. Direcionando essa pergunta um pouquinho também para responder a Fabiana, da Raizen. Fabiana, não podia deixar de te responder. Obviamente, como a gente vai ter essa repactuação de mesas, o próprio processo legislativo pode acabar passando por uma reformulação. Eu digo porque na fase do Lira, o PLP 68 ele foi submetido somente a um grupo de trabalhos, ele não foi submetido às comissões, que seria o processo regular, né? Pode ser que a mesa do Hugo Mota, ele tem prometido isso, como o próprio Marcelo falou, acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver se de fato ele vai cumprir, né? Mas o deputado Hugo Mota tem prometido reforçar o processo em comissões. Então, pode ser que o PLP 68, quer dizer, porventura, os próximos projetos, como os dos fundos, o do seletivo, eles passem por comissão. Aí, nesse caso, a gente vai ter que ver os atores específicos.
eu queria pontuar só um último assunto em relação a isso, que é bom lembrar que, como vocês perceberam, na Câmara houve troca de relator, né? Na PEC foi o Aguinaldo, no PLP 68 foi o GT, o G7, né? E personalizado ali na figura do Reginaldo. No Senado houve manutenção, continuidade do relator, o Braga na Constitucional e o Braga no complementar. Isso diz muito sobre a característica de cada casa, né? A Câmara é uma casa muito grande, são 513 deputados. Você tem um certo sentimento assim, vou falar um pouco informal, mas que todo mundo tem que ter o direito de brincar um pouco, todo mundo pode descer um pouco para o playground. Então, você tem essa tendência na Câmara dos Deputados, não é uma obrigatoriedade, de você tentar dispersar assuntos entre parlamentares influentes, porque não faz sentido você concentrar tudo na mesma pessoa. Você pode gerar mais dividendos políticos dividindo relatorias. Então, não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas eu estou dizendo que é um sentimento forte para nortear as próximas fases da reforma na Câmara. Já o Senado é uma casa pequena e, ultimamente, é uma casa que tem concentrado muitos temas difíceis em poucos senadores, né? Vocês podem ver que normalmente são os mesmos 10 ou 20 parlamentares do Senado que cuidam de quase todas as agendas complexas, porque é uma casa pequena e que agora ela está ficando uma casa com poucos veteranos, né? Antigamente era uma casa de muitos veteranos e agora é uma casa de poucos veteranos. Então, você tem essa tendência de recondução das mesmas pessoas para os assuntos correlatos no passar do tempo. Então, acho que são dois nortes aí, pensando na dinâmica de cada casa. Cenis, eu deixei alguma coisa sem responder. Não, mas acho que ele que está completo aí o quadro com as respostas também do Marcelo e do governador Germano Rigoto. Vamos caminhando aqui para o final, pegar aqui os últimos minutos. Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu remeteria ao governador pela experiência aí, não só parlamentar, mas como no Poder Executivo e etc. O Amâncio, logo no começo, o Anderson, logo no começo, referiu-se a um dos riscos da questão da judicialização em alguns tópicos, né? A pergunta que vem aqui, a pessoa não se identificou, mas como que o senhor vê o risco de judicialização de algum tema muito central na reforma poder gerar algum tipo de problema? O senhor vê isso factível? O judiciário cumpriria um papel de poder, de alguma maneira, atrapalhar essa dinâmica? Ou esse risco o senhor entende como baixo? Celes, como este processo vem de uma proposta de emenda constitucional, né, tu pode até ter judicialização em alguma regulamentação, em alguma questão menor, mas não no principal da reforma. Né? Quer dizer, a estrutura da reforma não tem como o judiciário, no meu modo de ver, alterar aquilo que foi amplamente debatido e aprovado na Câmara e no Senado Federal. Agora, no processo de regulamentação, que a regulamentação é por normatização, é por decreto, é por projeto de lei ordinária e até por projeto de lei complementar, quer dizer, tu poderá ter, sim, alguma judicialização. Eu acho que não, isso é algo que poderá acontecer, mas que não chega naquilo que é a estrutura principal da reforma. Né? Com relação a um desafio que o governo vai ter pela frente, eu não acredito em vitória do governo quando for colocado em votação o veto dos fundos patrimoniais e de investimento. Não dá para lembrar, não dá para esquecer que tem o FIAGRO, né, que vai estar toda a bancada ruralista defendendo a isenção, né, e a derrubada do veto. Então, acredito que o governo, por exemplo, nessa questão dos vetos, a isenção dos fundos patrimoniais de investimento, o governo terá muita dificuldade de manter esses vetos, no meu modo de ver. Mas na questão da judicialização, acho que a judicialização pode acontecer em algum ponto da própria regulamentação. E muita coisa, como eu disse, nós vamos ter que debater pela frente e acompanhar este processo, que são várias etapas ainda que vamos ter que vencer nessa regulamentação. Perfeito, governador, obrigado. Vamos tentar fechar aqui 10h15 o nosso debate. Oi, pois não. Não, perdão, é que tem uma pergunta aqui da Thalita sobre o imposto seletivo. Em relação Exato, eu ia abordar isso aí e juntar com o segundo, mas Então, vai tá à lá. vontade. É a questão do imposto seletivo e como que você poderia ou não
vincular esse imposto, a arrecadação desse imposto, a algum programa específico. E o segundo aqui, eu acho que tem a ver, Anderson, que é a questão de se existe espaço para ampliar a incidência desse imposto seletivo, cuja a definição, como você mencionou, o governador mencionou, ele está focado em externalidade negativa para meio ambiente e saúde. Mas se tem risco de serem incluídos nesse processo final, serem incluídos outros setores dentro desse imposto. Então, eu acho que tem a pergunta da Thalita Gobi e tem essa segunda pergunta sobre a possibilidade de ampliar a abrangência desse imposto. Por favor, Anderson. Beleza, Senes, são duas ótimas perguntas. A primeira, em relação à vinculação da arrecadação do seletivo a algum programa de saúde, etc. Olha, Thalita, eu acho que esse é um assunto que sempre precisa de uma consulta a advogados e juristas, etc. O nosso entendimento por aqui é que o imposto seletivo ele tem natureza de tributo, ele não é uma contribuição. E pela Constituição Federal, os impostos, os tributos, eles não podem ter destinação específica. Quem tem que ter destinação específica é a contribuição. Então, o imposto seletivo, inclusive a Constituição até seleciona alguns casos específicos em que você pode fazer essa vinculação. Se não me falha a memória, o seletivo não entrou nesse tipo de exceção que permite o direcionamento. Eu me recordo, inclusive, que algumas poucas emendas foram apresentadas à PEC tratando disso, ou seja, alterando esse capítulo que fala sobre a vinculação de imposto à destinação específica. Não vingou, é um assunto complexo, inclusive, eu pessoalmente acho muito interessante, né, mas de qualquer forma não avançou. Então, o nosso entendimento hoje é que o imposto seletivo ele vai para o caixa único, digamos assim, né? E aí depois você vai ter toda essa distribuição, que é a distribuição do IVA. Lembrando só que o imposto seletivo ele tem uma distribuição federativa distinta do IVA, né? Tem uma proporção ali de União, estados e municípios que é diferente. Então, em relação ao primeiro ponto é esse. Em relação ao segundo ponto, os setores que estão abrangidos pelo seletivo hoje estão definidos pela lei complementar. O processo da lei complementar já foi vencido, ou seja, você só tem um caminho. Você faz uma outra lei complementar tratando de outros setores. Então, você poderia, por exemplo, como o governador comentou, o 108 pode ser o vetor para outras demandas que foram derrotadas, né? Então, se você, por exemplo, quer tirar um setor do seletivo ou quer incluir um setor no seletivo, você poderia propor um emendamento no 108 para alterar a lei complementar 214. Lembrando, a gente está falando de nível hierárquico das leis, né? Você não poderia agora, com uma lei ordinária, incluir um novo setor. Isso seria uma insegurança jurídica absurda. Então, o que resta agora, no processo regular mesmo, é a definição das alíquotas. Ou seja, a priori, o rol de setores deve ser aquele que está na lei complementar 214. Agora, isso traz a um outro assunto, viu, Cênio? Você vai me desculpar, mas só vou fazer um parênteses aqui. Um assunto muito importante que merece ser mais explorado, que é o da revisão quinquenal. Então, como vocês devem ter visto, a alíquota estimada pelo Poder Executivo ficou em 28%. Mas o Congresso estipulou que a alíquota referência máxima deve ser 26,5%. Obviamente, são normas aparentemente contraditórias, né? Qual que é a ideia aqui? O Congresso não conseguiu politicamente puxar a alíquota para baixo. Para fazer isso, ele teria que sacrificar algum desses setores que estão em alíquotas reduzidas, tratamentos diferenciados, etc. O Congresso não conseguiu fazer esse enfrentamento em tão pouco tempo, então, na prática, o Congresso contratou um problema para o futuro. No futuro, de 5 em 5 anos, a União vai ter que rever o sistema tributário para garantir que a alíquota vai chegar aos 26,5%. Óbvio que o governo não tem como garantir isso, ele vai propor um texto que atinja esse objetivo e esse texto vai ser apreciado pelo Congresso. Fiz essa explicação sobre a revisão quinquenal porque quer dizer que o sistema vai estar sempre sendo revisto de 5 em 5 anos. Isso conta os regimes específicos, os regimes aduaneiros, as alíquotas reduzidas e, eventualmente, até o imposto seletivo. Então, pode ser que daqui 5 anos, para você poder fazer um rearranjo das alíquotas, você propõe uma mudança no rol dos setores que estão abrangidos pelo imposto seletivo. Tá? Perfeito, Anderson. Acho que nós esgotamos aqui as perguntas que vieram pelo chat, pelas questões e respostas e pelo WhatsApp também, que vieram algumas. Mas vamos pegar essa última rodada aqui para as considerações finais e talvez pontuar quais são as recomendações
que a gente aí acompanhando há tanto tempo esse processo e apoiando uma série de clientes nessas negociações, o que vocês aí com essa experiência poderiam indicar? Então, para considerações finais, eu passaria primeiro para o governador, depois acho que o Anderson e o Marcelo, e aí a gente encerra. Governador, por favor. Mais uma vez, eu quero, Cênis, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, cumprimentar o Marcelo, o Anderson e todos que estão nos acompanhando, e a prospectiva, né, Cênis, pelo trabalho que vem realizando. Por exemplo, a Thalita, quando faz essa pergunta do seletivo, eu quero lembrar que a seletividade já existia no sistema tributário, já existe no sistema tributário atual, com alíquotas altas, por exemplo, sobre cigarro. Eu duvido que tu vai ter o aumento de carga tributária além do que já nós temos no fumo. Já há uma seletividade, na bebida já há uma seletividade. E há uma seletividade em setores que não deveriam ser seletivos. Por exemplo, energia e telecomunicações. Quer dizer, tu pega o que são as alíquotas do ICMS hoje, e são diferentes em todo o território nacional, mas tu pega, há uma seletividade em setores que não deveria haver a seletividade. Então, o novo sistema tributário corrige isso. Tu vai ter seletividade para aquilo que realmente tem que ser seletivo, e que muitas vezes já é. Então, eu queria transmitir um abraço a todos, me colocar à disposição nessas etapas que nós vamos vencer aí para acompanhar, para a gente voltar a conversar sobre aquilo que ainda tem que acontecer e o cuidado que tem que se ter e eu estou falando para aqueles que representam empresas que estão aí vinculadas à prospectiva, o cuidado que tem que ter do acompanhamento da implementação de cada etapa da reforma tributária e nesse processo de regulamentação que nós vamos ter pela frente. Mais uma vez, obrigado a todos. Anderson, por favor. Bem, Senis, eu acho que, para não me alongar muito, o que é mais importante, inclusive, a gente estava tendo essa discussão semana passada, né? É pensar em como operar agora nesse cenário dos próximos passos da regulamentação, ou seja, pegar os setores que estão participando aqui dessa reunião e todos os outros que venham, porventura, assistir, pegar o projeto o texto da Lei Complementar 214 e verificar em quais esferas o seu assunto ainda precisa de regulamentação. Vai ter assuntos que vai precisar de lei, vai ter assuntos que vai precisar de ato infralegal. Aquilo que for infralegal, todo esse assunto vai ter algum caráter político, né? Mas o infralegal, ele tende a ser eminentemente técnico. É o assunto para você levar lá para a equipe do Bernardo Api, na CERT, para levar na Receita Federal, para levar nas fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, e etc. E, eventualmente, inclusive, até no TCU, né? O TCU vai participar do processo de elaboração das alíquotas de referência. Então, identificar o que é técnico e levar para essas instâncias, e lembrando, inclusive, que a equipe do Bernardo Api, a CERT, né, a Secretaria Extraordinária, até reestruturou aquele PAT, né, aquele Programa de Assessoramento Técnico, justamente para discutir a implementação e a regulamentação infralegal. E você tem um outro assunto, um outro tipo de assunto, que é aquele que ainda necessita de lei. Aí, nesse caso, é óbvio o império do Poder Legislativo. O governo dará o pontapé, o governo proporá os textos, mas a decisão é política. Então, tem que pensar em estratégias distintas que conversam entre si do ponto de vista técnico, óbvio, né? Mas estratégias distintas em como você atinge o público do executivo, que vai ser um público de auditores, de contadores, de economistas, etc., e atingir o público do Congresso, que vai ser um público de parlamentares, secretários de governo, ministros, etc. Então, acho que isso é o mais importante para conseguir navegar aí nesse cenário 25 e 26. Perfeito, Anderson. Obrigado. Marcelo, por favor. Bom, pessoal, agradeço também a presença de todos, as perguntas. Eu acho que dá para a gente conseguir arrematar que a reforma ainda está em andamento, está longe de acabar, ainda tem muita coisa pelo caminho, e as empresas, as pessoas precisam estar preparadas, né, para os desafios, para os imprevistos. A gente sabe que o processo legislativo é extremamente dinâmico, né? Quando termina a discussão de uma proposta que se torna lei, logo já começam movimentações para mudar essa mesma lei. O Congresso vai retomar as atividades agora no dia 1º de fevereiro, 3 de fevereiro oficialmente, e certamente no primeiro dia já
vão ter algumas propostas para tentar modificar a lei complementar que acabou de ser sancionada, né? Então, é isso. O perigo ou a oportunidade moram aí, nesses movimentos, nessas propostas que vão começar a ser discutidas, aprofundadas. O PLP 108, como a gente mencionou, certamente vai ser uma via, uma vez que é um projeto que tende a tramitar com mais velocidade, uma via para que os descontentes, né, com o PLP 68 tentam, digamos assim, uma segunda chance. Então, acho que a mensagem que dá para ficar é que não dá para baixar a guarda nunca, né? E que é sempre preciso estar atento a esse cenário, a essa intensa atividade, a essa intensa dinâmica do processo legislativo, né, para que se possam também aproveitar algumas oportunidades e também se precaver de alguns riscos, né? E é isso. Perfeito, Marcelo. Então, agradeço aí a colocação de todos, a participação de todos. Acho que ficou claro a preocupação que a Prospectiva tem com relação a um acompanhamento sistemático, cuidadoso, amplo dessas reformas, né? A gente tem feito isso aí para um conjunto bastante grande de clientes. Temos aprendido muito nesse processo, né? Essas questões que tanto o Anderson como o Marcelo e principalmente o governador Germano Rigoto tem apresentado, tem a ver muito com o que a gente tem experimentado ao longo todos esses 2 anos aí de forte e ativa participação, como existe espaço para conversa, para boas propostas, para articulação que vise aí melhorar o formato dessa reforma, atenção para cada detalhe dele, porque às vezes no detalhe que mora a grande oportunidade ou o grande risco, né? Então, queria aqui agradecer enormemente, não só a participação hoje, governador, mas de tê-lo aí como um parceiro nesses projetos que a gente está tocando de reforma tributária. Um enorme prazer e uma honra, né? O reconhecimento que o senhor tem em todos os lugares que a gente vai não só na sua carreira, mas especificamente como o senhor é reconhecido como uma referência nesse tema tributário. Para a gente é uma enorme honra. Agradecer aí o Anderson, que vem liderando esses projetos, esses contratos de engajamento de maneira geral, em específico na área de tributação, e o Marcelo, né, nosso querido gerente aí de análise política e engajamento também. Então, agradecer a todos que estiveram com a gente. A gente fica à disposição. Eu acho que nós conseguimos cobrir praticamente todas as perguntas que vieram pelos vários canais, mas, obviamente, como o governador mencionou, nós estamos à disposição para outras questões aí, dúvidas e formas de a gente colaborar nessa reforma. Encerro aqui e até o próximo, então, webinar. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Um abraço. Em 2024, continuamos a conectar pessoas, empresas e governos, liderando projetos de Public Affairs em todo o país. Realizamos ações integradas em relações governamentais e comunicação para posicionar grandes empresas em importantes temas da agenda pública. Abordamos questões cruciais da reforma tributária. Apoiamos na elaboração e aprovação do Marco Legal do Hidrogênio, ajudando a garantir mais de 18 bilhões em incentivos para a indústria de hidrogênio de baixo carbono. E gerenciamos a comunicação e o relacionamento com autoridades na inauguração do complexo de fertilizantes da Euroquem, na Serra do Salitre, em Minas Gerais. Alinhe os interesses da sua empresa aos valores da sociedade e influencie as grandes agendas públicas. Prospectiva Public Affairs Latam. Tchau, tchau, pessoal.